Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que acontece praticamente com todos nós, que é a procrastinação. A gente muitas vezes não sabe muito como definir prioridades. E esse excesso de informações que todo dia cai na nossa mão, e todo dia o WhatsApp, redes sociais e e-mail e o líder e tudo aquilo que a gente tem para fazer, faz com que a gente tenha dificuldade em definir principalmente o que é prioridade, o que deve vir primeiro. E também muitas vezes definir para a nossa equipe o que é essencial, o que nós devemos fazer nesse primeiro momento. Então, isso leva muitas vezes a deixarmos coisas que são tão importantes de lado. E aí vem a bendito procrastinar. Às vezes as pessoas imaginam, né, que procrastinar é algo como, eu não quero fazer isso, então eu vou deixar de lado. Não, não é assim. A maioria das pessoas procrastina porque tem o hábito de não querer fazer. Não, ela procrastina porque ela não consegue entender a prioridade daquilo que ela está fazendo. Ela não consegue entender qual que eu faço primeiro, né? Como que eu faço? Então, o procrastinar está muito ligado ao excesso de tarefa que nós temos muitas vezes. E isso faz com que a gente procrastine. E como que a gente pode resolver isso? Né? Como que a gente pode ajudar muitas vezes a nossa equipe a reduzir a procrastinação? A gente pode usar aí várias metodologias, na qual a gente pode organizar as tarefas. E ao organizar as tarefas, entender o objetivo daquela tarefa, por que estamos fazendo aquela tarefa essencialmente, isso já nos ajuda. Já nos ajuda a definir prazos, a definir prioridades. Eu costumo usar muito, eu faço algumas perguntas para minha tarefa e tento trazer uma resposta. A partir do momento que eu faço uma pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Essa é uma pergunta essencial. Por quê? Por que eu estou fazendo essa tarefa? Qual é o meu prazo de entrega dessa tarefa? Essa tarefa, ela implica no trabalho de outras pessoas. Talvez outras pessoas não possam dar continuidade naquilo que tem para fazer em função desta tarefa. Então, essas perguntas, por que eu estou fazendo essa tarefa? Qual o meu prazo limite para essa tarefa? Será que eu mesmo tenho que fazer essa tarefa? Será que eu não posso delegar essa tarefa para alguém? Será que essa tarefa ela implica no trabalho de uma outra pessoa? Quando eu tenho resposta para essas perguntas, eu começo a perceber que é possível reorganizar a minha agenda, reorganizar o que eu tenho para fazer. A pergunta essencial nisso é: eu tenho que fazer essa tarefa? Ela é minha? Ela é exclusivamente minha ou eu assumi? É muito comum a gente assumir tarefas que não são nossas. A gente às vezes está numa reunião e aí começa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, deixa que eu faço isso, eu faço aquilo. E quando a gente chega na nossa equipe para redistribuir essas tarefas, para colocar pessoas para fazer, a gente começa a avaliar que talvez as pessoas não saibam fazer aquilo da forma como nós se comprometemos ou da forma como nós pensamos em fazer. E aí, por falta de tempo de ensinar para poder delegar, a gente assume a tarefa. E aí vamos ficando cada vez com mais tarefas. E a nossa equipe, consequentemente, pode até não ter muita tarefa, mas esse espírito, esse sentimento, essa energia que nós temos de estar muito ocupado, passa para a nossa equipe. E aí vira uma equipe de gente muito ocupada. Mas quando você vai pôr no papel exatamente o que cada um está fazendo, como está fazendo, reorganizando isso, você percebe que não era tantas tarefas assim. Era falta de organização. E outra coisa que é muito importante, toda vez que a gente tem que fazer ou resolver uma situação, problema,
ou uma demanda que ela se repete sempre, precisamos achar tempo para pensar por que ela se repete. Será que não há nada que nós possamos fazer, né, para que essa demanda não se repita? Eu tenho até um case, uma situação que eu vivenciei e que foi bastante interessante. Eu trabalhei com um programador, um analista de sistema, e ele estava na época desenvolvendo algumas ferramentas para a minha empresa. E toda ferramenta, tudo que ele construía e que a gente sentava e que a gente organizava para fazer, no meio do trabalho, dependia de alguma coisa que ele fizesse. Se tivesse uma alteração, se tivesse uma mudança, se tivesse um ajuste naquilo que ele passou para a gente quanto sistema, teria que devolver para ele fazer. E isso sobrecarregava ele, porque nada tinha uma finalização. Sempre surgiam demandas novas e essas demandas novas acabava ele tendo que fazer. Então ele não tinha tempo para coisas novas, ele estava sempre fazendo retrabalho. E aí nós sentamos em uma reunião, conversamos sobre isso e eu disse para ele: você tem que já prever no teu trabalho todas as possibilidades de dar autonomia para o usuário. Quanto mais autonomia o usuário tiver, menos o usuário vai te procurar e, consequentemente, vai te sobrar tempo para que você possa desenvolver outros projetos e outras tarefas. Parece óbvio, né? Parece tão óbvio. Mas quando a gente está envolvido no dia a dia, no trabalho, um monte de coisa para fazer, a gente corrige sempre o mesmo problema. E esse problema poderia ter uma solução para ele, para que ele não ocorra mais. Então eu penso sempre assim: se algo é recorrente, se ele volta, eu tenho um problema. Ele veio uma vez, ele veio duas vezes, ele não pode vir a terceira, né? Ele não pode. A gente tem que sentar e encontrar uma solução para ele. O que a gente faz muitas vezes é estar sempre resolvendo os mesmos tipos de problemas, que às vezes depende de sistema, depende de um bom arquivo, depende de uma outra forma de organização, depende de administração de tempo, né? E aí a gente não dá conta de tudo aquilo que a gente está fazendo. E aí qual é a opção? A opção é fazer escolhas. E às vezes essas escolhas que nós fazemos, elas não são tão positivas, porque a gente faz as escolhas muitas vezes porque alguém é chato. Tem aquele cliente ou aquele colega ou aquela outra área ou aquele departamento que é muito insistente, que ele quer uma coisa e ele manda e-mail, ele cobra pelo WhatsApp, a gente dá prioridade para ele. E às vezes o trabalho dele teria prazo. E tem outro que não tem prazo, mas como não é uma pessoa insistente, não é uma pessoa que cobra, não é uma pessoa que insiste, a gente deixa para lá. Então, veja quanta coisa tem envolvido no procrastinar, né? Tem a falta de gerenciamento de tempo, tem a falta de planejamento, tem a falta de processos, muitas vezes tem demandas que não deveriam ser nossa, tem aí embutido a nossa capacidade de centralizar, a nossa crença de que o nosso colaborador não vai ser capaz de fazer aquilo, né? Então a gente já acredita que ele não vai ser capaz de fazer aquilo e aí a gente assume mais essa tarefa. Olha quanta coisa está embutido no procrastinar. É muito legal pensar nessa coisa que a gente fala de que o outro não tem capacidade para fazer. Eu já ouvi muitos líderes e muitas pessoas dizendo assim para mim: ah, mas se eu for passar para ele fazer, vai demorar tanto, eu vou ter que ensinar, eu vou ter que parar para ficar explicando, etc, etc. É melhor que eu faça. É melhor que eu resolva. Eu faço aqui rapidinho. Eu termino isso aqui rapidinho. Só que você fez rapidinho, deu conta, né? Mas ele não aprendeu. Amanhã, quando vier novamente, você vai ter que fazer de novo. E às vezes você não vai ter tempo. Você não vai ter capacidade de entrega para fazer aquele trabalho, mesmo que ele seja simples.
E aí o que você vai fazer? Você vai deixar de lado, porque ele é fácil e rápido. Aí você vai falar assim: não, vou deixar aqui, que daqui a pouco eu faço. E aí vai caindo outro papel em cima, outro papel em cima, e assim sucessivamente. E quando você observar, já foi. Você está cheio de coisa para fazer, talvez coisas que não são tão importantes, que poderiam ter sido delegadas, né? Ou talvez tão importante quanto, mas que poderiam também ser delegadas, ou coisas que você poderia ter feito desde que você tivesse definido aí prioridades. Então, na procrastinação, está envolvido principalmente a nossa dificuldade de delegar e a nossa dificuldade de observar se aquele problema é repetitivo. Agora, se nós não organizamos, se nós não gerenciamos todas essas demandas, se nós não temos tempo nem para olhar quando a gente tem muita coisa, como que a gente vai dar conta do que tem lá? Provavelmente não vamos dar. Então, se você está procrastinando ou está muito cheio de coisas, você tem que dar uma parada. Você precisa parar, olhar para você mesmo, olhar para os seus papéis, olhar para a sua equipe. Ou se você não tiver equipe, olhar para tudo que você tem que fazer. Planilhar isso, escrever isso, de alguma forma. Organizar essas demandas todas, no mínimo, em um caderno. E aí sim, colocar uma coluna do lado e ir definindo. Isso aqui é importante que eu faça? Se sim, qual o prazo que eu tenho para isso? Se você no final dessas colunas descobrir que você tem coisas demais para fazer e todas elas com um prazo de entrega que não é possível de você fazer a entrega, então comece a negociar. Entre em contato com essas pessoas. Entre em contato com o teu líder. Entre em contato com outras pessoas que você possa talvez pedir ajuda. E aí sim, se reorganize, realinhe novamente. E isso vai te dar, sabe o quê? Tranquilidade. A sua respiração, a sua angústia, essa parte emocional, essa parte da palpitação, do frio na barriga, de que a gente não vai conseguir dar conta, ela começa a passar. E você vai respirar melhor. E ao respirar melhor, você oxigena o seu cérebro. E ao oxigenar melhor o seu cérebro, vem mais soluções, vem mais ideias, vem outra forma de pensar. Você começa a pensar fora da caixa, porque você está oxigenando o seu cérebro. E quando você está muito ansioso, você está muito nervoso, você está super atribulado, você praticamente não oxigena adequadamente o seu cérebro e a sua capacidade de pensar, ela sofre as consequências disso. As suas ideias ficam limitadas e aí você não vê saída. E quando você não vê saída, pode dar pânico, pode dar angústia, pode dar medo de perder o emprego, de não dar conta, de não fazer as entregas, de não atingir as metas, né? Tudo isso passa pela nossa cabeça. Por isso que a gente precisa parar. A gente precisa respirar. A gente precisa pôr tudo no papel. Se você chegar nesse momento em que você não está dando conta do que você tem que fazer, para por 1 hora. Para por 2 horas, para por meio-dia. Reorganiza teu trabalho, reorganiza suas ideias, reorganiza seus projetos. Realinha data, prazo, faça as perguntas certas para aquilo que você tem que fazer. Se desta forma também você descobriu que tem coisas demais, procura seu líder, conversa com ele. Se o seu líder for alguém que você vai me dizer, não, ele vai dizer, faça. Então, negocie seus prazos. Negocie seus prazos com as pessoas que você tem para negociar. E se você é aquela pessoa que tudo que a gente diz, você coloca um obstáculo,
Você vai dizer, não, tudo que está lá eu tenho que fazer. Eu não tenho tempo para fazer. O meu líder não me ouve. Os meus fornecedores ou os meus clientes internos não entendem que eu não tenho prazo. E eu estou doente. Então, para pensar numa outra coisa. Talvez essa empresa não seja para você.